Olá! As vendas online de produtos e serviços, o chamado e-commerce, devem terminar 2017 com crescimento de 12%. No ano passado, o setor já havia avançado mais de 7%, mesmo diante do aumento do desemprego e também da queda nas vendas do varejo. E este é o tema do programa Defenda-se, de hoje com os nossos convidados. Carlos Alves, diretor de Marketplace da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a ABCOM, e a advogada doutora Sônia Amaro, supervisora do Departamento de Relações Institucionais da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Obrigado pela presença de vocês aqui nesse programa Defenda-se. Carlos, vamos começar entendendo este número que eu acabei de apresentar, 12% de crescimento ao final deste ano no comércio eletrônico. O que é que explica esse aumento das vendas de produtos e serviços, considerando esse cenário de recessão, de desemprego, as pessoas sem renda? É uma migração desse consumidor do mercado tradicional do varejo para o comércio eletrônico? Eu acho que muito se deve à migração do comportamento de compra. As pessoas começaram a entender e amadurecer a cada ano que passa a compra na internet, ou ter a segurança da compra na internet. Frente a uma queda no varejo tradicional, a gente percebe esse crescimento pela migração de comportamento, mas pela facilidade de compra também, né? Então, o consumidor está e continua comprando pela internet e os números estão mostrando isso claramente. Inclusive de sites nos Estados Unidos, China, fora do Brasil, que esse ano nós já estamos falando aí em quase 2,4 bilhões de dólares de compras feitas em cross-border, ou seja, de sites de fora do Brasil que vêm para o Brasil. Então, o consumidor brasileiro está confiante a ponto de ir para os sites internacionais, é isso? Isso. Foram mais de, se eu não me engano, o Ebit mostrou mais de 25 milhões de consumidores que compraram de sites fora do Brasil e que receberam com a média de 30 a 40 dias aí no Brasil. Quantos consumidores brasileiros já compraram no comércio eletrônico? Existe esse número? Existe. Estima-se... A Ebit estima em 50 milhões de consumidores consumidores únicos de compra na internet, né, em 2017. Um quarto da população. O que são consumidores únicos? Que foram as compras uma única vez? Não, que foram consumidores, eles podem ter pelo menos uma vez, exatamente. Eles podem ter comprado mais de uma, mas pelo menos uma vez compraram. Nós estamos falando quase um quarto da população e quase na totalidade da população economicamente ativa, segundo o IBGE. Né? Doutora Sônia, quando a gente compra pela internet, a gente tem o número de protocolo daquela compra, recebe um e-mail devido ao acompanhamento de todo o processo de entrega. É uma coisa que acontece automaticamente, a gente deve guardar esse e-mail, é um documento eletrônico daquela transação. Que outros documentos eletrônicos a gente deve deve exigir, prestar atenção e guardar? Olha, realmente é preciso ter muito cuidado, né? Porque o consumidor pode ter alguns problemas nessa transação, como ele tem, né? Muitas vezes numa compra onde ele vai à loja, uma compra física onde ele vai à loja e está em contato direto com o produto. Então, assim, o que a gente recomenda? A gente recomenda que, claro, além desse e-mail, por exemplo, que ele recebe de confirmação do seu pedido ou de qualquer outra comunicação que ele receba por parte da empresa, a gente recomenda também que o consumidor dê um print na tela, inclusive para guardar todas aquelas informações que constam ali da oferta daquele produto. Por quê? Porque amanhã ou depois, se mudar essa condição, essa oferta, se mudar qualquer tipo de coisa relacionada a esse negócio que ele fez, ele tem amanhã ou depois como comprovar que realmente ele contratou naquelas condições, seja com relação a preço, característica do produto, cor, modelo, enfim, uma série de coisas. Então, é uma segurança para ele, consumidor, se ele der esse print na tela, porque aí ele vai ter o retrato, exatamente, né, como é que era naquele momento que ele realmente comprou o produto. E, de uma maneira geral, essa documentação está de acordo, as empresas estão fornecendo nessa documentação os dados necessários, devidos, obrigatórios, de acordo com o Código de Defesa, se é que o Código de Defesa estabelece, até porque o código é anterior ao advento da internet. Olha, é uma relação de consumo, portanto, como ela é uma relação de consumo, ela também, né, tem que ser cumprido todas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, né? Então, seja direitos e deveres, né, tanto de consumidor quanto dos fornecedores que estão no mercado, tem que se adequar ao Código de Defesa do Consumidor.
O que acontece é que, infelizmente, claro, a gente vai ter aí um número de pessoas que vão ter alguns problemas nessa relação também, como a gente tem, né, em qualquer outra situação. Então, assim, é preciso tomar muito cuidado, verificar primeiro, porque assim, eu acho que a gente pode separar em dois casos, né? Casos de pessoas que, infelizmente, caíram em golpes, né? Quer dizer, existem aí, infelizmente, golpes na praça, quer dizer, sites que são abertos para realmente lesar o consumidor, né? Não são empresas idôneas que fazem isso, mas que realmente entram no mercado para lesar o cidadão, para lesar o consumidor. Então, primeira coisa que a gente sempre diz para o consumidor, olha, sempre vale a pena, quer dizer, quando você vai ali comprar, se valer de informações, de amigos, de pessoas que já se utilizaram, que já fizeram aquela compra ou semelhante, né, para verificar se teve algum problema, se não teve, consultar os órgãos de proteção ao consumidor, para ver se existem ou não reclamações, e mais, se essas reclamações foram ou não atendidas, né, porque o fato de ter reclamação, claro, pode ter sido até um problema pontual, né? Ninguém está livre de ter tido um problema, uma empresa. Mas o importante é que essas reclamações tenham sido, claro, resolvidas, né? E o consumidor atendido se ele realmente teve problemas ali naquela contratação. Então e claro, tem uma série de outros cuidados que eu posso ir falando, né, na medida que a gente for conversando. Mas, a princípio, e uma coisa importante também é que quando o consumidor ele acessa um determinado site com a intenção, né, de comprar ou com a intenção de fazer uma pesquisa, ele deve tomar o cuidado e verificar se tem a identificação completa da empresa ali, porque isso é inclusive uma exigência da legislação. Tem um decreto federal, 7962 de 2013, que prevê isso. Isso, exato. Então ele tem que verificar isso, porque às vezes as pessoas acabam, né, não se atendo a essa informação que é importante, porque mais que ter a identificação completa da empresa, tem que ter também outros meios para que o consumidor possa entrar em contato. Então, o endereço completo da empresa, o endereço físico completo da empresa tem que estar constando ali nas informações do site, assim como telefone de contato e e-mail, enfim. Por quê? Se tiver algum problema depois, o consumidor pode entrar em contato, pode localizar essa empresa. Tudo isso é um aprendizado, é uma cultura que tem que ser construída. O consumidor está construindo essa cultura da forma como deveria, vai aos trancos e barrancos, porque é um processo novo, essa migração do tradicional do varejo para o comércio eletrônico. Você sabe que é interessante, né? Quer dizer, hoje a gente tem um grande número de consumidores já praticamente só fazendo suas compras via internet, né? Se utilizando o comércio eletrônico. E é uma tendência, a gente sabe, né? Como consumidor também a gente sabe que é uma tendência as pessoas cada vez mais se utilizarem das compras eletrônicas, né? Porque é uma facilidade nessa vida corrida que a gente leva. E tem um segmento de consumidores que já estão, eles já estão, já tem tanta prática, né, de fazer suas compras na internet que eles realmente tomam vários cuidados, né? E inclusive identificam às vezes com uma facilidade muito rápida até a questão dos sites falsos, né? Que é uma coisa que acontece. Adicional ao que ela está falando, 2 pontos que é importante a pessoa só verificar o CNPJ, existem vários sites na internet que falam da regularidade daquele CNPJ ou não, se bate com o endereço que está no site, é simples de verificar. Sim. E o outro são vários sites que prestam o serviço justamente da qualidade do NPS daquele site, ou seja, da qualidade de entrega, da qualidade... se o site tem muita reclamação ou não tem, existem vários sites aí que prestam esse tipo de informação. Então, acho que o cuidado básico é assim, compre de um site que é conhecido ou que tenha essas referências. Basicamente, a chance de ter problema é pequena. Agora, claro, Carlos, que todo segmento tem o seu lado errado, gente que não trabalha bem, e no comércio eletrônico também acontece isso. A sua entidade, que é a Associação Brasileira do Comércio Eletrônico, tem entre as suas atribuições separar o joio do trigo, ficar de olho nessas empresas que fazem golpe, até para proteger as grandes empresas ou pequenas empresas, mas que trabalham honestamente, corretamente. Como é que funciona isso? Esse movimento vai ser um movimento eterno, né? Eu acho que o nível de maturidade do brasileiro hoje já é um nível de 1/4 da população comprando ou tendo uma experiência de compra no comércio eletrônico, já é um número representativo. Com essa tendência de crescimento, o que nós procuramos desenvolver, estamos tentando desenvolver cada vez mais, é profissionalizar o pequeno que tem intenção de ter uma loja online. Muito mais do que aquele que está com má intenção e ele
naturalmente vai sendo excluído do processo, né? A gente imaginar que hoje nós estamos vivendo um mundo da plataforma, um mundo em que o Uber não tem nenhum táxi e vende mais corrida do que qualquer cooperativa, o Airbnb não tem nenhum apartamento de hotel e reserva mais hotel, então são plataformas de serviço. E o e-commerce tem virado cada vez mais essa facilidade para o consumidor. Então, a Abcom, ela está em todos os movimentos que ela participa, incentivando, fomentando o pequeno a se profissionalizar, a se estruturar, a dar o atendimento dentro de uma média nacional para que não cause frustração e não cause insegurança de uma maneira geral, né? E nesse crescimento do comércio eletrônico, quais são os produtos que aparecem na ponta ali como os mais vendidos? Os produtos campeões hoje no Brasil são os eletrônicos, né? Telefonia celular, TV, áudio e vídeo, e computador e acessórios em geral. Esses são hoje os principais produtos de busca e de compra na internet. E o que vem crescendo, existe uma tendência muito grande para casa, para decoração, que é uma tendência de crescimento no que a gente chama de long tail, que são os produtos de menos procura, mas que estão achando nichos específicos dentro da internet e o público para esse tipo de produto. Doutora Sônia, quando a gente vai comprar qualquer coisa, seja no varejo tradicional ou no comércio eletrônico, o primeiro ponto a gente quer preço baixo. A gente vai pesquisar, mesmo no varejo tradicional, vai pesquisar, vai de loja em loja e ver o menor preço. E na internet não é diferente. Agora, quando que um preço baixo ou um preço um pouco mais baixo pode ser indício de que alguma coisa está errada, que o consumidor corre o risco de não receber aquele produto, que tem ali uma fraude, um golpe? Porque nós somos atraídos pelo preço. Claro, tem prazo de entrega, tem outros pontos aí, mas o primeiro ponto é o preço. Olha, claro que, como a gente pode dizer que não existe no mercado, né, não são raríssimas exceções, não existe tabelamento de preço no mercado. Ok, isso é um fato. Mas a gente não pode esquecer que é o seguinte, não existem também milagres, né? Assim como a gente diz para o consumidor, olha, desconfie daqueles produtos que são, né, tidos como milagrosos. Então, realmente precisa desconfiar, porque ele fala, olha, oferece coisas que realmente não pode acontecer na realidade. A gente diz também, se realmente o produto custa infinitamente mais barato do que todo o mercado, então é claro que isso pode indicar problemas, né? Isso pode indicar o quê? Que é um site falso ou que é uma empresa, quer dizer, eu digo entre aspas, né? Quer dizer que é alguém que entrou no mercado para efetivamente lesar o consumidor, para dar o golpe, ou seja, receber dos consumidores o valor total por essas mercadorias e depois não entregar nada. Isso acontece, já aconteceu vários casos. Tanto é que os órgãos de proteção ao consumidor têm muitos casos assim, né? Então, é claro que, acontecendo isso, ele deve, lógico, desconfiar. Por isso que a gente sempre diz, né, para o consumidor, a gente sempre orienta o consumidor, seja no comércio eletrônico, seja no comércio ali na compra ainda tradicional, naquela compra física que você vai à loja, a gente sempre diz, pesquise preço, né? Pesquise preço, porque você vai ter uma ideia realmente do que o mercado está praticando, né? Quer dizer, qual é o preço médio, pelo menos, praticado pelo mercado. Então, essa é uma forma de evitar problemas. É uma das formas, né, para evitar problemas, é justamente essa. Uma orientação, Carlos, qual é o papel da empresa quando o consumidor se arrepende? O consumidor tem o direito de arrependimento, o prazo é 7 dias, quando comprado o produto fora do estabelecimento. E nesta devolução, no caso de arrependimento, isso é por logística reversa, que a própria empresa banca isso, é o consumidor quem tem que bancar? Como é que funciona? Essa é uma discussão polêmica, porque o custo do frete hoje, ele representa em torno de 8% do valor, na média do Brasil, representa 8% do valor da compra, em média. Isso significa que quando um consumidor se arrepende, a loja sai no prejuízo. E aí entra-se numa discussão de ele tem o direito de arrepender, mas ele paga o frete reverso. Essa é uma discussão legítima. Porém, a jurisprudência está dando ganho de causa ao consumidor. Ou seja, se o consumidor não quer pagar e quer devolver e ele evidencia que a empresa quer cobrar, ele ganha na justiça o direito de
ter o produto devolvido e ser ressarcido em 100% do valor que ele aplicou. Então, agora o direito do arrependimento ele pode aparecer com o produto ainda na embalagem fechado ou até em uso. Como é que fica essa situação? Ele pode ser devolvido? Infelizmente ele tem o direito da devolução em 7 dias. E como entre o consumidor e a loja nós temos uma distância, se o consumidor falar que ele abriu, que ele tirou o lacre, que ele utilizou, teoricamente ele não teria como devolver, mas ele não fala. E ele devolve, e quando chega na outra ponta o produto está aberto e aí entra-se numa ciranda sem fim. Então, a verdade é que essa lei ela foi criada no início do crescimento da internet. Ela não é um modelo justo, eu acho que deveria se pensar no modelo que seja mais justo com o bom comerciante que está ali propondo ou pondo o seu negócio à internet. Então, eles põem o negócio a um custo de frete. Hoje no Brasil, infelizmente, a nossa malha é cara. Nós temos para fazer entregas, existem lugares que nós não temos nem transportador e nem correio que chegue. E a pessoa tem que ir numa agência do correio próximo a buscar. Ou entregar. E quando a loja recebe o produto foi aberto, tirou o lacre, ela teve que pagar a devolução, ela fica no prejuízo completo. Porque ela tem que devolver, e o consumidor tem esse direito do lado dele. A jurisprudência diz isso, é isso, doutor? O que acontece? O Código de Defesa do Consumidor, realmente quando ele entrou em vigor, né, que foi em 91 ele entrou em vigor, ele é de 90, mas entrou em vigor em 91. É claro que ele disciplinou, né, essa forma de desistência, né, que é o chamado prazo de reflexão, né, que o consumidor tem, justamente para proteger o consumidor daquelas chamadas vendas mais agressivas, daquelas técnicas, né, que eram utilizadas onde o consumidor não tinha realmente o tempo ali necessário para refletir sobre a compra. Né, e aí ele exercer uma opção de forma mais consciente. Então, claro, existe, né, todo o histórico, foi por isso que foi feito dessa forma. Então, e só fazendo um adendo, se me permite, foi criado justamente na época do telemarketing, né? Foi inclusive muito mais pelo telemarketing do que pela... O que acontece? Mas é importante a gente colocar o seguinte, porque o Código de Defesa do Consumidor, quando ele foi feito, por isso que ele é uma lei até hoje avançada, né? Por quê? Porque ele ainda, digamos, é uma lei moderna. Por quê? Porque ele não se atém a determinados detalhes. Às vezes me perguntam, Sônia, mas o que acontece em tal situação? Eu falo, não, ele não consegue disciplinar todos os detalhes das relações de consumo, porque é uma coisa extremamente complexa, mas ele consegue o quê? Estabelecer situações. Então, por exemplo, sempre que a compra ou o negócio, né, digamos assim, a aquisição do produto ou a contratação do serviço, se der fora do estabelecimento comercial, então é uma situação que ele impõe. Então, aí o consumidor tem esse direito de se arrepender no prazo de 7 dias. Agora, claro que naturalmente a gente entende, né? Quer dizer, o lado da empresa também, muitas vezes que acaba sendo prejudicado, se o consumidor, por exemplo, acaba abrindo o produto e tal. Então, assim, era importante também, né? Quer dizer, de alguma forma, dar uma orientação para o consumidor, olha, chegando o produto, se você desistiu, se você manifestou a tua desistência dentro daquele prazo de 7 dias, né? Então não abre o produto, quer dizer, não tire ali o lacre e tal, porque isso vai prejudicar. O consumidor é obrigado a manifestar a causa desse arrependimento? Não. Por exemplo, comprei, agora vejo pelas contas que eu não vou conseguir pagar. É uma possibilidade. Ele não tem. Não gostei do produto, é outra possibilidade. Não, ele não precisa, o consumidor não precisa justificar o motivo, né? Porque é um direito que existe independente do que aconteceu, tá? Ele pode continuar gostando do produto, mas ele simplesmente se arrependeu do negócio. Ele pode achar mais barato no outro site e querer, como acontece, ele comprou, achou mais barato no outro site, ele se arrependeu desse e comprou no outro depois. Mas ele não precisa apresentar essa justificativa, não é isso que vai definir o direito dele. O que vai definir o direito dele é o seguinte, o fato da compra ter sido fora do estabelecimento comercial e o fato dele ter exercido esse direito dentro do prazo de 7 dias. São as duas coisas que precisa para estabelecer esse direito dele. Uma outra coisa que confunde muito o consumidor, Carlos, é a questão da garantia nos primeiros momentos da compra. Quando que a loja é responsável pelo recebimento por conta de um defeito e quando que passa a ser por conta do fabricante mesmo, ter que levar para uma assistência técnica? Qual o período para isso? Essa dúvida é uma dúvida do varejo tradicional, inclusive. Dependendo do segmento, ou se a gente pegar em segmentos de eletrônicos ou eletrodomésticos, eletroportáteis,
é que a partir do momento da emissão da nota fiscal, a garantia de 1 ano ou de 3 anos, depende do fabricante, já passa a ser de responsabilidade da própria marca. A mesma coisa se dá com o comércio eletrônico. A diferença é que quando o produto chega avariado e o consumidor não recebe esse produto, ele é de responsabilidade do vendedor e não do fabricante, né? Então, existe um período em que o produto não está nem sob o poder do lojista, nem sob o poder do consumidor, que ele está com a transportadora ou com o correio, com quem que estiver levando, fazendo esse courier. Essa responsabilidade sempre fica sob a obrigação de quem está vendendo. E ele depois aciona a transportadora, o correio, o que for, se avariar. Agora, a partir do momento que ele recebeu, e se ele é um produto de bens duráveis que tem a garantia do fabricante, ele passa a valer como comprado numa loja tradicional. E aí a responsabilidade pelo pagamento desse frete reverso, no caso de garantia? O consumidor, na grande maioria das vezes, nem recebe, né? Ele percebe o produto avariado e não recebe. Ou, se ele recebe, ele exerce o direito de devolução em 7 dias, que também cai no mesmo ponto. Normalmente, a responsabilidade deveria ser da transportadora, mas isso é uma questão entre o lojista, o vendedor e quem faz o transporte para ele. Por falar em envio, agora, recentemente, os Correios anunciaram o fim do ECDEX, né? Que é o serviço prestado pelos Correios para transporte das compras feitas eletronicamente. Isso, de alguma maneira, como é que afeta empresas e como é que afeta o consumidor? O ECDEX era um serviço que criava um preço entre o SEDEX tradicional, que é um pouco mais caro, e o PAC, voltado para o e-commerce. Então, ele tinha um preço um pouco maior do que o PAC, menor que o SEDEX e com uma entrega expressa. O fim disso faz com que as empresas que utilizavam desse serviço para prestar um melhor atendimento para o consumidor final, o que o consumidor quer? Ele quer comprar no melhor preço, que seja entregue no melhor prazo e com a comodidade que ele precisa. No fim, é isso que ele quer. E o fim do ECDEX, ele atinge um desses 3 pilares, que é o melhor prazo. O que acontece é que as empresas acabam se adequando ou com transportadoras, e existem diversas transportadoras que estão se especializando em fazer a entrega fracionada, que eles chamam de last mile delivery, ou seja, o último quilômetro de entrega porta a porta. Existem várias transportadoras no Brasil se especializando em fazer essa entrega, que é a entrega, no final, a entrega que mais demora. Encontrando um equilíbrio disso. Doutora Sônia, o lado do consumidor, o fim do ECDEX prejudica? Olha, o que acho que é importante a gente destacar é o seguinte: o consumidor, né, a partir do momento que ele comprou e falou, olha, o seu produto vai ser entregue daqui 10 dias, isso tem que ser cumprido, né? Quer dizer, e aí também é um dos problemas que o consumidor enfrenta muitas vezes hoje, quando ele compra, né? Ele compra, só que acaba havendo um descumprimento na entrega, na data da entrega prometida, né? E isso, claro, prejudica o consumidor muito, principalmente em algumas situações em que a gente até destaca, né? Quer dizer, principalmente naquelas datas em que o consumidor compra para dar de presente aquele determinado produto, ele não chega, né? Então você tem um transtorno maior ainda, né? Simplesmente o fato de não chegar na data já dá ao consumidor o direito de discutir isso, porque é um contrato que não foi cumprido, né? Quer dizer, é uma parte do contrato que não foi cumprida. Agora, claro que você tem situações que esse descontentamento, esse dissabor se agrava, dando até margem aí a uma discussão por perdas ou por danos morais, né? Dependendo da situação. Doutora, a entrega com data definida, com período definido, chegar de manhã ou à tarde, com horário definido, alguma coisa assim, isso surgiu a partir de lei aprovada, de origem parlamentar, aprovada aqui na Assembleia Legislativa, e da ex-deputada Vanessa Damo. Sim. Esta prática, para ela acontecer, as empresas cobram alguma taxa definida ali. Isso é legal, isso é permitido, e às vezes essa taxa também é até mais cara, se não for, mais barata, né? Se não for com um momento programado. Como é que isso deve funcionar? Pois a gente entende que não deveria haver essa cobrança de taxa, né? Até porque existe uma lei que já define isso. Então, é uma obrigação que já decorre de lei, né? E para o consumidor, é algo que veio realmente
de forma muito positiva, né? Porque assim, é muito interessante, às vezes a gente como consumidor, quando você vai adquirir ou contratar determinado serviço, e aí a pessoa que te atende, ela diz, olha, eu vou na sua casa, mas eu vou na sua casa só no horário comercial, né? Como se ninguém trabalhasse, né? Como se todas as pessoas estivessem dentro de casa 24 horas por dia, né? Então, a partir do momento que você tem uma lei que define, né, quer dizer, que realmente tem que ser estabelecida uma data de entrega, essa lei tem que ser cumprida, né? Então não há por que agora as empresas quererem cobrar uma taxa para cumprir uma lei que está aí, que está em vigor e que tem que ser respeitada. Quais são as diretrizes, Carlos, para isso? Porque, às vezes, se você estabelece, você paga uma taxa que pode ser maior até do que o frete sem essa data definida. Maior ou menor, né? Como é que vocês definem isso? Olha, essa é uma lei que, na verdade, ela criou um complicador adicional que hoje mais de 60% dos e-commerce no Brasil utilizam do correio. E a lei que define o horário de entrega programada, o correio não permite fazer essa entrega programada. Ou seja, a gente os e-commerces no fim ficaram sem ou com poucas opções para cumprir essa lei. E aí as transportadoras, quando sai do correio e vai para a transportadora, a diferença de preço chega a 30%, 40%. Então o custo é real, existe um custo adicional para que você consiga cumprir essa lei, né? O que faltou talvez ficar bem amarrado quando foi construído ou quando foi definida é que se o correio, que é uma entidade pública que presta o serviço de entrega, ele deveria ter esse serviço também no seu portfólio para no momento para que os e-commerce consigam cumprir essa lei que foi definida. Então, definiu-se uma lei, ela beneficia o consumidor com esse viés, ou seja, beneficia mais ou menos, porque tem que ser dentro de horário comercial, aí cai exatamente no que a doutora falou, e o correio não presta esse tipo de serviço. Então, você vai ter que buscar isso em transportadoras particulares, que não tem a mesma malha viária, que não tem a mesma estrutura e que não tem o mesmo preço, né? Então, o custo adicional que as empresas cobram, na verdade, são inferior ao que provavelmente elas pagam, na grande maioria das vezes. Mas fazem porque é obrigação. Sim, muito bem. Olha, o tempo do nosso programa já se esgotou. Quero agradecer a presença de vocês. Carlos Alves, que é da ABCOM, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, doutora Sônia Amaro, da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Nós falamos hoje sobre o crescimento do e-commerce, que deve fechar o ano de 2017 com um aumento aí de 12%. Agradecimento a você de casa que nos acompanhou nesse tema. Tchau, até o próximo programa e fale-me sobre esse programa na rede social, no endereço que aparece aí agora no seu vídeo. Tchau, tchau.